E ele chega ao Brasil custando 50 mil reais. Puta que pariu. For those who dare, hein? 50 pau? E olha que incrível isso, ó. Você empurra a travinha pro lado, puxa para baixo a tampa e tá aberto, ó. Você já tem acesso ao notebook por dentro. O corpo dele ficou bem comportado nas regiões em que a gente encosta durante o uso. Então, na real, se a gente for comparar com uma referência de desktop, é mais próximo disso daqui, ó, que é uma 5070. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia do exagero, porque acabou de chegar aqui na bancada do Loop Infinito o notebook mais potente que a Asus já lançou no mercado. Aqui nós temos um Core Ultra 9, um 275HX, melhor CPU da Intel em notebooks hoje no mercado, e uma GeForce RTX 5090 com 24 GB de memória. Falar em memória, tem também 64 GB de memória RAM e 4 TB de SSD em RAID 0. É o exagero personificado em um notebook com tela de 18 polegadas mini LED com 240 Hz de refresh rate. Gente, que é uma nave o negócio. Que isso, não tem nem roupa para fazer esse unboxing. A Asus só não é a primeira a lançar essa configuração aqui no Brasil, porque a Avel se antecipou e lançou durante a Gamescom o Storm 590X, que traz uma configuração muito similar, a mesma CPU e a mesma GPU, porém outras variações aí em memória. Mas é isso, bora fazer esse unboxing e hands-on dessa máquina aqui que eu acho que roda Doom, tá? Eu acho. A gente vai conferir aqui até o final do vídeo. Então esse é o G835L que acabou de ser anunciado aqui no Brasil, nessa configuração. E ele chega ao Brasil custando 50 mil reais. Puta que pariu. For those who dare, hein? 50 pau? E olha que 50 mil é à vista, hein? Porque a prazo é 55.554 reais. Nossa! Mas também, velho, esse aqui é um desktop com bateria, né? Uma tentativa de manter ele ligado. Vamos abrir, vamos abrir. Tem uma 5090 aí pra gente abrir aqui? Por que não fazer um unboxing de um notebook que tem uma 5090 com outra 5090? Que pariu, hein? Que apresentação. Olha, velho, olha isso aqui. O notebook, ele entrega, a caixa entrega pra você a máquina. Olha que louco. Ele vem aqui, ó, e é levado, ó. Solta um peidinho no processo aqui, mas, pô, sensacional essa engenharia. É só você pegar ele aqui, ó. Ó, aqui a máquina. E a caixa aqui, ó, também super estilosa, mostrando os principais recursos desse notebook. O que mais que nós temos aqui na caixa? Tem uma caixinha aqui escrito For those who dare. Exatamente, você tem que se endividar para comprar uma máquina dessa, então é apenas para quem pode. E tem mais coisa aqui, hein? A caixa é grande. Aqui nós temos, ó, cabo de força, uma fonte, eita, nós, 380 watts nessa fonte. Aliás, a fonte, né, ela é até comportada, porque a gente tem aqui uma placa de vídeo que consome 175 watts. Uma CPU que poderia ir até 160, mas eles estão limitando em 80, porque senão não fecha a conta da operação da máquina aqui conectada. Da bateria também, né, o que ela tem para oferecer. E aqui... Pô, aqui não tem nada, velho. Ó, tem um compartimento inteiro aqui que não tem nada, ó. Você abre aqui, fui seco aqui, eu vou pegar uns adesivinhos, vou pegar um brinde, alguma coisa, e não tem nada. Mas será que não tem mais nada aqui embaixo da caixa? Pera aí. Não, mas pera aí que tem um negócio aqui sim, ó. Ó, tem uma fonte aqui, ó. Tem uma fonte de 750 watts para você liberar o real potencial desse negócio aqui. Então, no fundo da caixa eu encontrei essa... Eu não vou fazer isso porque no ROG Phone uma vez eu falei que vinha com fone de ouvido, que vinha com uma placa de vídeo e o povo acreditou. O povo ligou na Asus falando, eu vi o vídeo lá do Loop e o meu não veio o fone. O fone era maior que a caixa, velho. Enfim. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu ver se vem alguma coisa aqui dentro. A gente tem a papelada, né? Manualzinho, etc. Ó, tudo já Anatel, tudo certinho aqui, nacionalizado. E a máquina, hein? E o notebook, sabe que ele me lembra? A primeira impressão quando eu peguei, aqueles notebooks de
2013, 2014, que eram mais pesados. Porque hoje um notebook gamer, ele não é mais pesado, mas esse daqui, ele é pesadão e é de fato uma nave, hein? Então... eu não sei onde abre. Meu Deus. Olha isso aqui, olha essa estilização embaixo. Eu achei que eu tava olhando torto aqui, mas não. Ele tem esse design com o restinho das letras embaixo. Bem bacana, muito diferente, né? Fazia tempo que eu não via uma estética assim aqui embaixo. Mas ainda temos as furações para ventilação. Cacete, velho. Pariu, quanta conectividade, olha isso. Depois eu vou falar com mais detalhes, mas olha isso aqui. E ainda tem mais 2 portas USB tipo A aqui do lado, ó, pra ligar mouse, teclado, essas coisas. E aí abrimos ele, que telão, olha. 18 polegadas mini LED, com um trackpad absurdo. Olha o tamanho desse trackpad. A primeira coisa que eu vejo é o trackpad gigantesco aqui. 18 polegadas mini LED, 240 Hz. E agora eu vou testar ele um pouquinho e eu volto depois da vinheta com o hands-on desse foguete aqui. E para começar esse vídeo, vamos recriar a experiência inicial que eu tive com esse notebook. Quando eu cheguei em casa, a sala estava meio escura, eu abri a tampa dele e apertei o botão de liga. E que se faça o RGB, mas é RGB para todo lado, a sinalização gamer a milhão, olha isso, a gente tem um logo ROG retroiluminado aqui na tampa, tem a telinha Anime Vision com 810 LEDs e tem o que eles chamam aqui embaixo de iluminação infinita. Tem uma barra de LED que contorna o notebook inteiro aqui embaixo com efeitos personalizáveis, além de, é claro, o teclado também com iluminação RGB. Gente, o notebook é um sinalizador. Se você tiver num cruzeiro e o navio afundar, não tem problema. No bote salva-vidas, você abre o seu ROG Strix Scar 18 e pronto, até os satélites vão enxergar. Ele brilha mais que a pirâmide de Luxor lá em Las Vegas. Que isso, cara? Shegamer. Shegamer, é o notebook Shegamer. E você chegando gamer, né? Shegamer. Gostei. Por 50 mil reais é isso que nós temos, um notebook gigantesco com uma tela mini LED de 18 polegadas. Ele é pesado, mais de 3 quilos. 3,3 quilos, o que assim... Eu tive notebooks gamer por 10 anos ali de 2010 até 2019, 2020. E naquela época lá atrás era mais que isso, pesava 4 quilos. Eu tive um que pesava 4,5 kg. Então ele é pesado perto dos notebooks gamer que a gente tem hoje no mercado. Mas não é tão pesado quanto antigamente. Lembrando que aqui nós temos uma tela gigantesca com 18 polegadas, né, gente? É um telão, é um monitor portátil aqui e dá para curtir um jogo muito bem. Eu já testei, inclusive tem uns joguinhos instalados aqui. E vamos lá, vamos começar a falar desse produto. Só que a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo aqui, a gente teve o lançamento dele, teve a versão com tela de 16 polegadas também, mas muitas pessoas vão olhar para esse notebook e falar, pô, legal, ele tem uma 50... Desligou um drone ali. Ele tem uma GeForce RTX 5090, só que é a 5090 Laptop, é a versão de notebook. Muitas pessoas vão achar imediatamente que ele tem o poder de uma placa de vídeo de desktop, mas não, porque a 5090 de desktop consome aí até 600 watts de potência. 575, mas ela gosta de passar um pouquinho a mais. Então, na real, se a gente for comparar com uma referência de desktop, é mais próximo disso daqui, ó, que é uma 5070. Aliás, essa daqui é a 5070, ó, Founders Edition. Olha que bonitinho que ficou o tamanho dessa placa. Acabou de chegar aqui. Eu gostei demais. Então, é mais próximo de uma 5070 ou de uma 4070 Super, como eu vou mostrar para vocês aqui em um teste mais pro final do vídeo. Eu tô falando isso só agora pro pessoal, né, já gerenciar as expectativas, porque às vezes a gente acha que a gente vai jogar, nossa, a milhão, vamos rodar aí o Cyberpunk. Vamos rodar o Cyberpunk no Overdrive, com Ray Tracing, com tudo, em 4K. 4K não, né? 2.5K essa tela aqui, com tudo no talo. E não é bem assim, até porque, né? A gente tem que ter uma limitação no consumo. Essa fonte que nós temos aqui, ó, é de 380 watts, mas a GPU ela tá limitada a um consumo máximo de 175 watts. Isso não é a ASUS, é a NVIDIA. O que a ASUS faz é uma limitação na CPU, que tá nos 80 watts. Aí combinando,
80 mais 175, 255 watts de CPU e GPU aqui. Eles estimam umas 9,4 horas de autonomia em reprodução de vídeo, o que, traduzindo, né, eu considero sempre 2/3 do que a marca divulga, vai dar umas 6 horas de uso real. Isso sem a 5090 ligada, hein, com ela desligada aqui com NVIDIA Optimus, que vai deixar apenas a GPU integrada ligada quando você não precisar da dedicada. Agora, jogando, jogando assim, se chegar em 2 horas, você deu sorte. Isso não é porque a bateria é pequena, não. A bateria é grande, 90 watts-hora, mas consome demais, né? Tem o que fazer. Dito isso, vamos começar a falar desse notebook que é o notebook mais potente hoje no mercado. Não existe uma configuração mais potente do que essa. Eu tirei o cabo aqui, ele está alternando aí, desligando a 5090, desligou o RGB, para tentar fazer essa bateria chegar aí mais de 5 horas. Cadê aqui, ó? Aura, vamos ligar de novo aqui, ó. Intermitente, estrobosfóbico, tá? Ótimo esse vídeo. Ciclo de cor, arco-íris. Tá aí ligado o arco-íris. Ele desligou a telinha aqui, Anime Vision, mas depois eu ligo ela de novo. Essa configuração é a configuração mais potente que nós temos hoje no mercado, o que torna essa máquina interessante não só para jogar, mas também para trabalhar com aplicações gráficas. Temos aí esse Intel Core Ultra 9 275HX com 24 núcleos, 64 GB de memória RAM, 4 TB de SSD e a 5090. Então definitivamente é uma workstation portátil. Isso aqui é equivalente a um desktop para você trabalhar. É sensacional, é incrível. E vamos começar falando do design. Aqui nós temos uma máquina bem grande, como eu já comentei, né? Apesar de que ela é compacta para o tamanho da tela, 18 polegadas, as bordas não são muito grandes. É pesadinho, 3,3 kg, e você vai definitivamente sentir o peso na sua mochila. Se ela couber na sua mochila. Ela só coube em uma mochila que eu tenho aqui, que era uma mochila justamente da Asus, de um notebook grande, antigo, que eu tinha. 18 polegadas não cabe na maioria das mochilas para notebooks convencionais. Então esse é um ponto importante aí para a gente considerar. E o ROG Strix Scar desse ano, ele está redesenhado. Quando você olha de longe, parece a mesma coisa em relação ao ano passado, mas são vários detalhezinhos que a Asus melhorou em relação à geração anterior, que fazem a diferença no produto como um todo. Então a tampa agora aqui, ó, ela é de alumínio. Nós temos umas curvinhas aqui, ó, nos cantinhos em cima, que não tinha antes. Tem essa combinação aí da tela Anime Vision, que são esses 810 pontinhos de LED aqui que formam imagens personalizadas. Você pode colocar o que você quiser aqui por meio do Armored Crate ou até mesmo por um aplicativo no seu celular que sincroniza com o notebook, e o logo ROG aqui também retroiluminado. Essa telinha Anime Vision era exclusiva dos notebooks da linha Zephyrus, mas agora tá vindo aí também para ROG Strix Scar. Na parte inferior, nós também temos um redesenho com esse LED que contorna a máquina inteira, mas aqui na parte de baixo, o mais interessante é o acesso aos componentes internos. Eu estava procurando os parafusos aqui para poder desmontar no vídeo, mas não tem. É apenas uma travinha aqui embaixo. E olha que incrível isso, ó. Você empurra a travinha para o lado, puxa para baixo a tampa e tá aberto, ó. Você já tem acesso ao notebook por dentro. Simples assim, ó. A tampa já está aqui na minha mão. É claro que os componentes como CPU e GPU, né, e o sistema de dissipação ainda estão protegidos. Existe uma segunda camada aqui de proteção. Mas a gente já tem acesso à bateria, os 2 SSDs e também a memória RAM. São 2 módulos de memória nesse modelo aqui, ó, 2 slots já preenchidos com 2 módulos, cada um deles de 32 GB DDR5 e 2 SSDs, um desse lado aqui e um aqui do outro lado, que eu já amassei aqui a proteçãozinha porque eu já dei uma espiada aqui antes, ó lá. Então cada um deles é de 2 TB e para trocar o SSD é muito fácil, não precisa nem de chave, é só girar uma travinha de plástico aqui que você já consegue remover o SSD, o que eu não vou fazer agora porque ele está ligado. E a bateria aqui pode parecer pequena, mas são 90 watts-hora. Assim, dava para aumentar uns 10%, né? Colocar 99 watts-hora, que é o limite de capacidade de uma bateria para você poder entrar num avião, por exemplo, com esse notebook. Então, por isso que os fabricantes não tentam ir muito além disso. Dá para ser um pouquinho maior, espaço tem, mas eles escolheram 90 watts-hora, já é uma baita bateria. Só que para esse hardware aqui não é o suficiente, né? É uma Ferrari com um tanque de combustível do tamanho de um copinho de Yakult. Eu falo isso, não adianta, não tem como. É para sair de uma tomada até a outra.
Fora isso, aqui nós já conseguimos ver o sistema de resfriamento dessa máquina, que é bem parrudo, com 3 fãs. Esses 3 fãs aqui são os fãs Arcflow da ASUS. A distância entre uma aleta aqui do fã e a outra é de até 0,2 milímetros e eles prometem nessa geração um fluxo de ar 13% superior. Ele resfria até 15 graus a mais, ou seja, a gente tem aí 15 graus a menos nos componentes em relação à geração anterior. E tem Vapor Chamber aqui também. Esses fãs aqui, eles trabalham empurrando o ar de várias formas. Segundo a ASUS, são 28 formas diferentes deles mexerem aqui no fluxo de ar com essa combinação. E esse posicionamento que a gente está vendo aqui também ajuda a ter um resfriamento na área que a gente apoia a mão embaixo das tampas do lado do trackpad enquanto a gente está curtindo um jogo, né? O que vai esquentar mais é aqui nessa região, na parte de cima, e ele trabalha puxando o ar dos lados e da parte de baixo também da tampa inferior e soltando aqui por trás apenas, tá? Ele não solta o ar dos lados para você ficar com a mão quentinha quando tá com o mouse aqui do lado. E para fechar ele, ó, também é muito fácil, só colocar a tampa aqui de volta, empurrar para cima e travou. Não tô até vendo aqui se travou mesmo. É muito fácil, hein? Todo notebook podia ser assim. Eita, é pesado. Bora falar sobre essa telona de 18 polegadas. Até ele ligar aqui. É como eu abri a tampa, eu acho que tem algum recurso de segurança que trava ele. A Armoury Crate está carregando. Agora travou tudo, travou o Windows, que não abre mais o controle de Wi-Fi. É isso, você paga 50 mil reais numa máquina e sofre com essas tá tudo travado, ó. Eu não consigo fazer nada aqui, ó. O Armoury Crate não abre, o negócio do Windows aqui, ó, pra ver se a rede tá funcionando ou não funciona. Aí daqui a pouco dá uma tela azul e eu tomo no Aí pergunta, Will, por que você usa MacBook? Por que você gasta MacBook Pro M4? Por isso, que eu não quero mais passar por isso. Eu já passo por isso no meu PC em casa, no desktop. Eu não quero passar. Dão no botão de força. Você não deveria passar por isso numa máquina que custa 50 mil reais. Mas a real é que a gente passa por isso em qualquer máquina com Windows. Então, as coisas às vezes não funcionam como elas deveriam. Bora falar então da tela desse notebook, um dos grandes destaques que definem o formato dele, essa telona de 18 polegadas. Não é uma tela OLED, como outras máquinas gamer da própria ASUS, é uma tela mini LED, mas mini LED que está sendo usado em notebooks, na minha opinião, é muito comparável ao OLED, e aqui não é diferente. Nós temos uma taxa de contraste de 100.000 por 1, segundo a ASUS são 2.000 zonas que podem ser escurecidas aqui na tela, então ela traz uma excelente qualidade com uma resolução de 2.5K. Nós temos também um refresh rate de 120 Hz aqui nessa máquina, e eu vou abrir aqui o menu agora para mostrar todos os detalhes. Tem HDR também? Não tem, porque está desligado. E essas são as configurações aqui nesse momento, então 2560 por 1600 pixels, porém 60 Hz sem HDR, porque ele está fora da tomada, para economizar bateria, né? Que a tela vai até 240. Você pode forçar na bateria 240, mas quando eu conecto ele na tomada, automaticamente vai mudar, vai habilitar a configuração mais parruda lá. E agora sim, agora nós estamos aí com 240 Hz e também com o HDR ligado, ou não ligou o HDR. Não ligou, mas dá para ligar, só ativar aqui no Windows. Aí pisca de novo aqui e ativa. Então tem suporte a HDR também. 0.03 milissegundo no tempo de... Demora, hein, para ativar o HDR, mas ativou. 0.03 milissegundo no tempo de resposta, 240 Hz, uma tela excelente para jogar. E um detalhe aleatório aqui, eu achei maravilhoso que o conector de energia, ele não é USB tipo C, tá passando 380 watts aqui, né, até 380 watts, mas ele é reversível. Então não interessa o lado que você colocar o conector, ele vai conectar e tá tudo bem. Ainda nessa nota não relacionada com o contexto atual do vídeo, você pode recarregar também nas portas USB tipo C com um carregador de 100 watts. E eu achei essa tela muito boa, ela também tem tecnologia ACR, o brilho é bacana, até 1200 nits, um contraste bem legal. E assim, para jogar é maravilhoso, até você abrir um jogo e as cores não estarem legais, que foi o que aconteceu na minha primeira experiência. Aí depois eu mudei algumas configurações e ok, a configuração que estava padrão estava saturando demais o jogo, estava estourando as cores. Mas depois de fazer alguns ajustes, uma experiência muito boa. Só faltou ser sensível ao toque, mas não interessa que eu não vou jogar Candy Crush aqui, né? Então
Bora falar do teclado, e aqui eu tenho uma... Ó, gente, eu tô feliz. Hoje eu tô feliz de falar de um notebook da Asus Gamer, porque temos finalmente a trava de função na tecla FN, igual os ZenBooks. A gente não tinha isso nas linhas ROG da Asus, de você poder controlar, ó, rapidinho aqui o brilho do teclado ou o brilho da tela. Você tinha que ficar apertando FN, ó, e a tecla de função, que nem um Neandertal. Pô, a gente tá em 2025, né? Já tava na hora. Então, apertou FN e ESC, você trava entre teclas FN de função ou teclas de F1 a F12. Então, parabéns, taiwaneses! Conseguimos uma vitória. Muitas pessoas não ligam para isso, mas era uma briga pessoal que eu tinha com os engenheiros Asus. Eu sempre falava isso para eles quando eu via eles lá. Então vamos ao teclado. Nós temos aqui um teclado full com um teclado numérico aqui do lado também, padrão ABNT2, naquela variação que você usa o Alt GR para ativar a interrogação no W e a barra no Q. Esse teclado aqui, ele é um teclado com o que a Asus chama de N-Key, garantindo aí até 20 milhões de pressionadas em cada tecla. E nós temos uma distância no switch de 2 milímetros, então é bem confortável para digitar e também responde bem na hora que você está jogando. Eu gostei bastante, mas não é muito diferente do que a gente já tinha nas gerações anteriores. Também temos 5 teclas macro, M1, M2, M3, M4 e M5, que também controlam volume, mutam o microfone, controlam a configuração do resfriamento da máquina e um botão que chama aí o Armoury Crate para as configurações. As outras teclas de função também não mudam muito, né? É brilho, é captura de tela, espelhamento de tela, projeção de tela, desabilitar ou habilitar o trackpad, botar ele para dormir e botar ele no modo avião. O touchpad é gigantesco, isso é maravilhoso, ó. Ele tá bem grande aqui, bem no nível MacBook mesmo, aqueles touchpads gigantescos. Porém, ele é tradicional, são 2 botões aqui na parte de baixo, mas é bem responsivo, gostei bastante, você sente bem o clique aqui e é um tamanho confortável para trabalhar também sem o mouse. Para jogar ele não é muito relevante, apesar de a gente saber de umas pessoas aí que jogam no touchpad, você vai jogar no mouse, mas ele é importante porque quem compra essa máquina também vai ter um baita PC para poder trabalhar. E é legal nas horas vagas, se você tá levando ele para lá e para cá, numa mochila que caiba, com uma tomada por perto, você tem um touchpad gigantesco aqui para usar também. Isso eu gostei bastante. E vamos às conectividades aqui dessa máquina. E no ROG Strix SCAR 18 não faltam portas aí, conexões para o seu setup. Nós temos o conector de força reversível, uma porta de rede de 2.5 gigabits, porta HDMI 2.1, uma porta USB tipo A de 10 gigabits e 2 portas Thunderbolt 5, Thunderbolt 5 com até 120 gigabits de banda. Além de serem USB 4.0, com também DisplayPort integrado, então dá para tirar 3 sinais de vídeo combinando com a porta HDMI. E por fim, uma conexão P2 de entrada e saída. Mas do outro lado também temos 2 conexões que ajudam quando você quer conectar um dongle ou um SSD do outro lado. Então nós temos 2 portas USB tipo A de 10 gigabits. E por fim, um outro detalhe do design é que eles estão usando essas dobradiças que tem um nome engraçado. Eu esqueci qual que é o nome, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. É um bagulho de águia, que eu... Putz, cadê? Asa de gaivota. Passei perto. Dobradiças asa de gaivota, ó, com um acabamento metálico mais resistentes e o notebook, ó, ele não fica sambando tanto quando você ajusta aqui a altura. Ele não abre muito, né? Abre pouco mais aí de 90 graus, não faz 180, mas é o suficiente aí para curtir os jogos numa boa. E essa é a qualidade da câmera desse notebook. Estou gravando um vídeo aqui direto dele, então tanto vídeo quanto áudio estão sendo captados pelo notebook, tá sem nenhum efeito ativado. Eu vou ativar aqui, ó, um efeito de desfoque, vamos botar essa NPU para trabalhar. Vou ativar o contato visual também, ó meu olho, ó. Tecnologia! E também vou ativar aqui o enquadramento automático. Agora ele vai fechar aqui em mim, se eu estiver um pouquinho mais longe, e vai acompanhando. Então essa é a qualidade da câmera do ROG Strix SCAR 18. E que assim, né, é isso. Eles falaram que subiram a qualidade de 720p para 1080p, mas tá complicado. Tá equilibrando bem a luz, mas é muito ruído, sabe? Assim, a gente tem uma expectativa maior de um notebook que custa tudo isso. Até porque a espessura aqui da tela, ó, ela não é fininha não, ela é grossa. Então,
cabia aí pelo menos a qualidade de uma câmera frontal de smartphone. É pelo menos isso que a gente espera, isso que a gente gostaria. Mas não sei, talvez é aquela história de economizar, porque sabe que não vai usar. Se você for usar uma câmera aqui com esse negócio, você vai colocar uma webcam ou vai colocar uma placa de captura e streamar de verdade, né? Então, tira a câmera. Já fizeram isso em outros notebooks? Lembra? Tinha uns Zephyrus que não tinha nem câmera. Tira. Passa essa vergonha, não. Bora falar sobre as especificações técnicas dessa máquina e agora eu pluguei ele aqui, ó, porque eu tô trabalhando na gravação desse vídeo, tem o quê? Umas 2 horas, mais ou menos, e já foi quase metade da bateria sem jogar. Só com ele ligado aqui. Então é isso, bateria, né? Na notebook gamer a gente nunca espera muito da bateria, pelo menos eu já sei que isso não vai evoluir. A menos que eles fizessem um sistema que você pudesse colocar mais bateria, sabe? A pessoa tem uma bateria aqui, ó, e uma bateria aqui atrás removível, que nem antigamente. Aí você põe uma, aí ela tá acabando, você tira ela, ele vai pra outra, depois você coloca mais uma. Vou dar essa ideia lá. Então aqui nós temos um Intel Core Ultra 9 275HX. O TDP dele aqui, ó, tá marcando 55 watts, mas segundo a ASUS, o consumo real dessa CPU nessa máquina pode chegar a 80 watts. Mas essa CPU, o consumo máximo, segundo a Intel, é de 160 watts. Então aqui a gente tem uma pequena limitação, né, para se adequar à proposta dessa máquina. Temos 8 núcleos de desempenho e 16 núcleos de eficiência. É bastante coisa. Lembrando que aqui é um Intel Core Ultra de 2ª geração. Ele faz parte da arquitetura Arrow Lake HX, né? A sigla HX é o máximo desempenho em notebooks hoje para CPUs da Intel. E existe essa arquitetura Arrow Lake, ela existe em paralelo com o Lunar Lake, tá? O Intel Core Ultra 2 alguma coisa pode ser Lunar Lake, que é uma arquitetura completamente diferente para notebooks de produtividade, e Arrow Lake é para notebooks de alto desempenho, emprestando características de desktop. Nós temos aqui um clock máximo de 5.4 GHz, um multiplicador x64, e o chipset é aqui HM870. A placa-mãe é uma Asus G835LX, que aliás é a G835L é o número, o código desse notebook também. As memórias instaladas aqui, ó, 64 GB, rodando em 5.600 MHz ou megatransfers por segundo, uma frequência até baixa para DDR5. E a placa de vídeo. Mas não é só a placa de vídeo não, a gente tem os gráficos integrados aqui, como não é Lunar Lake, não é Intel Arc, né, só Intel Graphics. Temos a NPU, então a gente tem um processamento neural aqui integrado e dedicado nessa máquina aqui. E também a GPU, que é o que mais interessa, né? Você quer processamento neural? Roda aqui, ó, na RTX 5090 Laptop, muito importante, com um consumo aí de até 175 watts. E por fim, os nossos SSDs aqui, ó, 2 SSDs de 2 TB em RAID 0, que segundo os meus testes bateram aí mais de 10 GB por segundo de leitura e escrita, 12 mais especificamente aí no Crystal Disk Mark. E nós temos também conectividade Wi-Fi 7 com um modem aqui da Intel, um BE200. Vamos ver como é que tá a nossa conexão Wi-Fi 7 aqui nesse momento. Tá batendo uma velocidade de 3,8 gigabits. 3,8 gigabits, velho, no Wi-Fi, olha isso. A cabeada é 2.5, aqui tá batendo, ó, 5.7, achou pouco. Acabou de subir aqui, ó, baixou agora para 3,8. Mas ainda é muito, né? Mas isso também é graças a um baita roteador que nós temos aqui da TP-Link. Já teve um vídeo aqui no canal, melhor roteador Wi-Fi 7 que eu já testei, e ele entrega uma baita de uma velocidade, não só para a internet, mas para sua rede local também, que eu acho que é o mais importante, com uma baixa latência. Então, se você quiser conhecer esse produto, o link está aí na descrição desse vídeo. Então, fora isso, fora as especificações técnicas, é interessante mostrar também a catástrofe aqui, o Armoury Crate. Vamos lá. O Armoury Crate, ele tá mais bonito, a cada ano ele vai melhorando, porém ele ainda é meio chatinho. Às vezes você vai mexer num recurso e ele fica pedindo atualização, ou ele trava, como aconteceu aqui mais cedo durante a produção do vídeo. Mas eu gostei da interface aqui, tá? Eu achei bacana. Tem até um assistente que aparece aqui em alguns momentos. Cadê ele? Ele tinha um botão aqui, ó lá. Tem um clipe, lembra do clipe do Word? Olha lá, apareceu aqui, ó. Chegou igual o Mega Man aqui, ó. E ele fica aqui, né? Fica aqui em cima da tela e tal. Se eu clicar nele, ele interage, mas ele foi embora. Virou um ícone agora. Ele não faz nada de útil, esse é o problema. Eu fiquei tentando descobrir o que ele faz de útil aqui. Olha lá, eu posso redimensionar ele, ó. Posso deixar ele grandão aqui na tela. Mas ele não faz nada, tem um modo de passeio.
Ele vai ficar passeando pela tela. Mas cadê a assistência virtual, pô? Ah, ele vai mostrar configurações do sistema. Não, mas não é ele que mostra também, né? Vai abrindo umas telas aqui. Ele tá passeando lá atrás ainda. Ele vai dar um acesso rápido, é isso? O estado do sistema, mas aí eu tenho que colocar na lista aqui. Agora, tá bom, você clica com direito nele, mas se ele estiver andando para lá e para cá, fechar a aplicação, ok, uma boa tentativa, pode ser burrice minha também, que eu não consigo usar esse negócio, mas enfim. ROG Strix Scar 18. Tá aqui as configurações da nossa máquina e uma visão muito boa, muito clara de tudo que está rolando aqui em GPU, CPU, ventoinha e memória. E olha, no modo silencioso é muito legal porque você nem percebe que é uma máquina gamer. Realmente ficou bem silencioso, abaixo de 60 graus nas temperaturas, ele não faz barulho nenhum. Aqui tá um pouquinho acima de 60 na CPU, eu tô com o OBS aberto aqui, então pode ser isso, mas tá fazendo um barulhinho bem baixinho. E a gente tem outros modos, né? Você pode deixar para o Windows comandar essa operação ou tacar no modo desempenho, turbo ou manual. Só que no manual você tem que primeiro editar aqui, aí você tem um controle total das curvas, dos fãs, das frequências da GPU e do sistema. Mas aí começa a vir aquele barulhinho de notebook gamer. Então eu prefiro deixar ele aqui no silencioso para ele não decolar. É aqui também que a gente vai controlar todos os dispositivos. Se você tiver outros dispositivos ASUS conectados, vai aparecer tudo aqui. A gente tem algumas configurações do notebook. Então, rapidamente aqui a gente consegue configurar a tecla de função, touchpad, o som de arranque, né? Quando ele liga, se você quiser tirar aquele som, a aceleração do painel, a poupança de energia também para economizar, né? O refresh rate, se você quiser reduzir para 60 Hz. Os modos de energia, HDR, etc. Mas o mais legal é você poder ajustar a configuração de núcleos da CPU. Então, se você quiser desativar os núcleos de eficiência, deixar em 0 e aplicar, ele vai reiniciar como uma máquina octa-core, apenas usando os núcleos de desempenho da CPU. Muitas vezes isso aumenta o desempenho nos jogos, porque às vezes alguns jogos não são muito bem otimizados e acabam associando processos dos núcleos de eficiência ao invés dos núcleos de desempenho. Então é um teste bem legal de fazer. Aqui a gente pode libertar a memória. Vamos libertar a memória. Ela está presa, ela está enjaulada aqui. Desempenho da GPU, teclas de atalho personalizáveis, iluminação. E aí a gente cai aqui no Aura Sync para controlar os efeitos de luz desse sinalizador RGB aqui. Anime Vision, e aí você configura, tem algumas pré-definições, mas você pode escrever o que você quiser aqui, pode colocar uma imagem, um outro vídeo seu aqui, personalizar e também conectar com o smartphone. Isso é legal, baixa o Armoury Crate na App Store ou no Google Play aqui também na Play Store. O padrão de fundo é o wallpaper animado, né, que é esse que eu estou usando aqui para esse vídeo. E aí tem perfil de cenário, tem as configurações de macro, sobre biblioteca de jogos, Game Visual também, que estava mal calibrado a primeira vez que eu rodei aqui, o jogo estava estourado, muito saturado. E é isso. Esse é o Armoury Crate. Além do Armoury Crate, ele também vem aqui com o aplicativo My ASUS, que aí vai te trazer algumas informações da sua máquina e também algumas opções, alguns recursos para você gerenciar o seu computador. Então aqui a gente também vai ver bateria, carga da CPU. Ele meio que repete o que o Armoury Crate já faz, porque isso daqui está em notebooks não gamer da ASUS. Quando eles colocam os dois, a gente acaba tendo aí algumas configurações repetidas. Mas aqui tem umas funções legais se você quiser maximizar, por exemplo, a saúde da bateria, para ele carregar só em 80%. Então tem algumas configurações interessantes que vale dar uma olhadinha. Mas o que realmente interessa é o desempenho. E a gente rodou alguns testes para poder trazer aí as primeiras impressões para vocês. Eu tive pouquíssimo tempo com essa máquina aqui em mãos antes do lançamento, mas deu para rodar um ou outro joguinho e também um benchmark para a gente comparar. Então vamos lá. Nós rodamos o benchmark do Cyberpunk 2077 algumas vezes nessa máquina para entender o potencial desse notebook. Usamos a resolução nativa, que é equivalente aí a um Quad HD, com as configurações gráficas no talo, incluindo Ray Tracing. E, nesse teste, ele conseguiu 43 quadros por segundo. Eu sei que pode parecer pouco, mas essa é uma configuração super pesada e feita para ser rodada com DLSS. Como referência, esse é um valor próximo da RTX 5070 Desktop, que marcou nesse mesmo teste 45 quadros por segundo.
Agora, com o DLSS 4 ativado no modo desempenho, mas sem Frame Generation, o resultado sobe para 90 quadros por segundo. Ativando o Frame Generation 2x, a gente consegue 152 quadros por segundo. E por fim, com o DLSS 4 da RTX Série 50, a gente tem o Frame Generation 4x nesse notebook, gerando 3 frames adicionais, aqueles frames de inteligência artificial, os frames fake, né, por segundo. Aí o valor sobe para 260 quadros por segundo, se mantendo ainda próximo da RTX 5070 Desktop, que nessa mesma configuração atingiu 288 quadros por segundo. E nós rodamos um teste na CPU também no Cinebench 2024. O 275HX marcou 124 pontos no single core e 1.465 pontos no multicore. Para efeito de comparação com um desktop, um Core Ultra 9 de desktop, o 285K, marcou 143 pontos no single core, que é um resultado bem próximo, mas no multicore ainda existe uma diferença, já que a versão desktop marcou aí 2.375 pontos. E em termos de temperatura externa, com esse sistema de resfriamento mais avançado, o corpo dele ficou bem comportado nas regiões em que a gente encosta durante o uso. No ponto mais quente em cima do teclado, ele não chegou em 50 graus, mas aí na parte traseira ele chega a quase 60 graus nos pontos de exaustão. E é importante lembrar também que para esses testes que eu comentei agora, o notebook estava configurado no perfil Turbo, fazendo bastante barulho com as ventoinhas, e a placa de vídeo estava no modo Ultimate, que libera os 175 watts de potência. E é claro, vale lembrar que não é muito justo fazer essas comparações que eu estou fazendo aqui com componentes de um computador de mesa, mas eu quis trazer essas informações para mostrar como essa máquina chega bem perto do nível de um desktop topo de linha, porém num formato portátil. Só que isso tem um preço, né? E esse preço ele não é baixo. Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo desse ROG Strix Scar 18, o notebook mais potente que já passou aqui pela bancada do Loop Infinito e definitivamente o mais chamativo. Eu vivia reclamando, né? Falava, a barra de LED tá aqui atrás, mas aí eu não vejo, ou a barra de LED tá pra mim, aí quem tá olhando no notebook não vai ver. E tá aí, ó, fizeram a barra de LED em todo lugar, então cuidado com o que vocês desejam. É um sinalizador, é uma baita de uma máquina, mas também é um alto investimento no valor de 50 mil reais. Aê! É muita grana, velho. Com 50 mil reais você compra uma 5090, você monta um PC com uma 5090. Um desktop, né? Mas o desktop não tem bateria, não tem tela mini LED de 18 polegadas, teclado e touchpad embutidos. Então, nesse formato, esse é o preço para quem quiser uma máquina com essa configuração. Eu não posso encerrar esse vídeo sem fazer um comparativo, porque a Avel lançou uma máquina com uma configuração similar, mesma CPU, mesma GPU, só que custando na faixa de 30 mil reais. Então, se você quer apenas as specs, é uma opção mais interessante. Porém, aqui a gente tem a estilização também, né? O que eu mostrei aqui, a tecnologia taiwanesa da Asus, vale os 20 mil reais a mais? Bom, aí vocês se decidem. Eu espero a Vel mandar pra gente essa máquina também, pra gente fazer aqui um hands-on e avaliar toda a estrutura do notebook. É isso, galera. Não tenho mais o que dizer aqui pra vocês. For those who dare. O link tá aí na descrição pra quem quiser saber mais sobre esse produto. Acabou de ser lançado aqui no Brasil, então é um vídeo com uma novidade quentinha. O que vocês acharam dessa máquina? É um exagero? É legal? Não é legal? Muito caro? Bacana de ver? Nunca vou ter? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o seu like também se você curtiu esse vídeo, se você se informou, se você se divertiu. E ativa o sininho também para você receber notificações dos próximos vídeos que forem publicados aqui no Loop Infinito. Tem bastante coisa vindo por aí. Eu vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!